Galera, o tema do vídeo é: por que é tão difícil admitir os nossos erros? Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar teu joinha e também não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, enfim, deixa Deus usar vocês. E se vocês estiverem escutando um barulhinho aí no fundinho, é a Ana Luísa que está brincando. Enfim, né, deixa ela brincar. Ela quer, né, que vocês escutem ela, né? Ela está aqui brincando do meu lado, quer interagir também aqui no vídeo. Mas enfim, galera, o tema de hoje é como é difícil admitir nossos erros, como é difícil a gente admitir que a gente está errado. É muito difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil de admitir que a gente, né, que a gente erra, nossos erros. E essa palavra hoje foi tão incrível como Deus hoje ministrou o meu coração com essa palavra, porque até então eu não tinha palavra. Até hoje de manhã eu comentei com meu esposo, eu não tenho palavra para trazer ali no canal, não sei como é que vai ser, né? E espero que Deus me dê uma palavra, e Deus me deu uma palavra, glória a Deus por isso. E essa palavra que Deus veio trabalhando no meu coração hoje... Como é difícil a gente reconhecer os nossos erros e como é difícil a gente entender que também erramos, sabe? A gente costuma apontar o dedo para as pessoas, a gente costuma dizer para as pessoas que tal fulano errou, que cicrano errou com a gente, mas reconhecer que a gente também errou com essa pessoa é muito difícil, né? Porque quando é tão fácil, quando a gente vai contar uma história que alguém nos machucou, a gente conta cada detalhe, o que aconteceu, mas quando é a parte que a gente também machucou aquela pessoa, a gente sempre quer dar o nosso jeitinho, a gente sempre quer mostrar a nossa versão, a gente quer mostrar a nossa razão, a gente sempre quer ter razão, a gente sempre tá querendo mostrar para as pessoas o porquê eu agi dessa forma, sabe? A gente quer sempre arrumar, na verdade, arrumar uma desculpa, né? Para não admitir o erro, a gente arruma uma desculpa querendo mostrar, na verdade, que estamos certo, sabe? E uma coisa que eu coloquei, a minha meta de 2025, eu prefiro ter paz e não ter razão. Eu prefiro ter minha paz do que ficar querendo mostrar a minha verdade para as pessoas. É melhor você deixar isso com Deus, é melhor você orar, é melhor você entregar nas mãos do Senhor e que Deus seja o seu advogado, que Deus, ele jamais vai entrar numa batalha para perder, então você tem que descansar o seu coração. Porque eu penso assim, quanto mais a gente tenta se explicar, parece que fica mais complicado. Porque você vai falando mais coisas que não deveria falar, que Deus talvez nem esteja se agradando dos seus argumentos, sabe? Então, assim, é melhor você não falar nada, é melhor você entregar nas mãos de Deus, e a melhor coisa é você confiar. E olha, gente, eu posso confessar para vocês que depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu comecei a entregar as coisas que acontecem na minha vida nas mãos do Senhor, ficou tudo mais fácil, ficou tudo mais tranquilo. Porque a pior coisa é a gente perder nossa paz querendo argumentar alguma coisa para nos defender, sabe? Então a gente acaba perdendo a nossa paz, acaba ficando triste com alguma palavra que alguém falou, ou acaba não querendo escutar, porque isso é o pior de tudo. A gente acha que a gente tem razão, a gente tá cheia da razão, e quando vem alguém dar a opinião dela, né? Porque às vezes a gente fala tanto para as pessoas, mas na hora de escutar, a gente não consegue ouvir o que aquela pessoa tem para falar. E às vezes aquela pessoa é muito mais sábia que você, quer te dar um conselho pro teu bem, mas você está tão cheia da razão que você não escuta, sabe? E é assim com Deus. Quantas vezes Deus vem falando para você, olha, acalma o teu coração, entrega tudo nas minhas mãos, mas você quer agir, você quer agir com as suas próprias mãos, você quer tirar das mãos de Deus e resolver aquela situação, porque você acha que Deus está demorando demais resolver
entrar na situação e resolver tudo da forma que você acha que é o certo, da forma que você acha que é correto, né? Porque quando alguém machuca a gente, eu não sei vocês, mas quando alguém machuca a gente, parece que quando a gente vai orar, a gente parece que quer orar para que Deus entre com providência da forma que a gente acha que deve ser. E não é assim. A gente só tem que entregar nas mãos de Deus. Eu não quero que Deus trabalhe da forma que eu quero, mas eu entrego nas mãos do Senhor e eu sempre falo, Senhor, seja feita a tua vontade, independente da minha vontade, independente né, que eu quero que aquela pessoa, às vezes, entenda ou ela enxergue que eu esteja certa, porque é sempre assim, né? A gente sempre quer que as pessoas enxerguem que a gente esteja certa. E a gente quer mostrar para todos que aquela pessoa errou e a gente quer fazer as pessoas enxergarem da mesma forma que a gente enxerga a situação. A gente quer que elas vejam como o nosso ponto de vista, sabe? E a gente não entende que sempre existe dois lados da situação. Existe a sua versão e existe a versão do próximo. E a gente tem que estar disposta a ouvir as duas versões. A gente tem que estar disposta a entender, quando a gente está diante de Deus, entender que nós somos falhos também, que nós erramos, que Deus ele vem para nos corrigir, para fazer a gente melhorar em muitas situações em nossas vidas, entender que precisamos de Cristo, somos dependentes de Cristo, que sem Cristo nós não somos nada, sabe? E entender que não é do meu jeito, mas é sempre do jeito de Deus. E, galera, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para vocês se encontra lá em João, no capítulo 18, versículo 10, que fala ali quando, né, os soldados chegaram ali para prender Jesus, que Pedro, ele, né, pega a sua espada e ele acaba cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, né? O nome do servo era Malco, e ele corta a sua orelha direita, né? Então, assim, Pedro, ele age por impulso, ele fica furioso quando ele vê aquela situação e ele quer defender Jesus. Ele tinha como é que eu posso falar? Toda uma desculpa ali para Jesus, para falar para Jesus, Jesus, eu tô te defendendo. Mas Jesus, ele repreende Pedro, porque aquilo precisava acontecer. Aquilo estava escrito, ia acontecer, e Jesus precisava, né, se entregar naquela cruz, ter a crucificação dele. Aquilo estava escrito, iria acontecer. E nada e ninguém que não, mesmo que se quisesse impedir aquilo, não iria conseguir, porque foi decretado por Deus e iria acontecer. É assim na sua vida também, quando Deus declara algo na sua vida e vai acontecer, não importa quem se levante, não importa quem faça ao contrário, alguma situação ao contrário, é para que você não viva os seus objetivos ou não viva aquilo que Deus reservou para você, vai acontecer. Então não se preocupa com quem tem se levantado para tentar impedir você de viver os propósitos de Deus sobre a sua vida. Confie em Deus, creia em Deus. Se Ele fez uma promessa na sua vida, você vai viver. Você vai. A Ana Luísa está falando aqui do meu lado que é para deixar ela falar. Gente, quando Deus ele promete algo na sua vida, Ele vai realizar, não importa quem tente impedir, não importa quem se levante, não importa as orações ao contrário feitas na sua vida, não importa o que as pessoas têm desejado para você. Se você se permanecer firme na presença de Deus, fiel ao Senhor, Deus irá ser fiel com você até o fim. Então creia, confie em Deus e não tenha medo. Então, quando eu volto aqui para a palavra, eu fico imaginando a cena, né? Pedro agiu por impulso, ficou furioso na hora, quis defender Jesus e fez isso, agiu, né, ali, cortou a orelha. Mas imagina quando Jesus olhou para a cara de Pedro
Acho que até as pernas de Pedro tremeram na hora ali quando Jesus repreendeu, porque quando a gente sabe, quando a gente age por impulso, quando a gente é uma pessoa impulsiva, que faz as coisas às vezes sem pensar e reconhecer o nosso erro, porque Pedro teve que reconhecer ali que ele estava errado e que ele agiu de forma errada e inadequada, porque foi assim, porque Jesus ele corrigiu Pedro na hora, sabe? Então assim, quando Jesus olha para Pedro, eu acredito que deu aquele frio na barriga de Pedro, e Pedro teve que reconhecer que ele estava errado. Eu, com certeza, isso dentro dele foi um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que ele entendia que ele errou, ao mesmo tempo ele queria falar para Jesus o motivo que ele agiu daquela forma, ele queria defender Jesus. E mais para frente você vai ver que depois que Jesus ele é capturado, que ele é preso, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, olha só o conflito ali de Pedro, sabe? Então, uma hora ele defende Jesus e outra hora ele nega Jesus 3 vezes. E com certeza Pedro se arrependeu muito, né? A gente sabe disso, que Pedro se arrependeu por essa atitude dele. E quando você vai lendo, você vai vendo que depois ali da morte de Jesus, Pedro vai evangelizar e várias pessoas se convertem. Não é por causa de um erro de Pedro que Deus deixa de agir na vida de Pedro, não. Não é por causa disso, mas Pedro ele reconhece que ele errou e com certeza ele se arrepende e ele pede perdão para Deus, sabe? Então assim temos que ser nós. É difícil admitir nossos erros, é difícil reconhecer que estamos errados. Sempre queremos apontar o dedo para as pessoas, sempre queremos dizer, ó, fulano errou com a gente, olha, fulano fez isso comigo. E várias pessoas acabam carregando tanta mágoa durante muitos anos. E fulano errou comigo e eu não consigo perdoar. Mas e você? Em qual momento você errou com fulano, ou com cicrano, ou com outra pessoa? Você já parou para pensar, sabe? Então, assim, a palavra de Deus fala, né? Cuida da forma que tu tá julgando, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então, nós devemos cuidar da forma que a gente julga as pessoas, porque é tão mais fácil chegar para as pessoas e dizer assim, chegar para Deus, né, principalmente, e dizer assim, lá no dia do julgamento, ah, não, Senhor, mas aquele ali errou comigo. Ah, mas sabe, quando Deus começar a mostrar a tua vida, tudo que você fez, e começar a mostrar os teus erros, nossa. Ai, gente, sabe, eu fico pensando nesse momento assim, vai ser uma vergonha, porque mesmo sabendo que Deus já sabe de tudo, mas reconhecer que alguns momentos que eu achava que eu estava certa, e Deus mostrar ali naquele momento, ó, você errou aqui. E reconhecer, claro que naquele momento ali na frente de Jesus, na frente de Deus, a gente vai reconhecer sim, a gente vai pedir perdão sim, porque a gente tem a nossa salvação e a gente precisa disso, a gente precisa perdoar para que a gente tenha a nossa salvação. Mas por que a gente não reconhece esses erros agora, imediato, antes da vinda de Jesus? Sabe? Porque a gente não consegue reconhecer. Porque a gente vai ter que estar diante de Deus para a gente olhar ali e Deus mostrar para a gente, ó, tu errou aqui, onde eu achava que eu estava certa. Você já conseguiu parar para pensar sobre esse conflito ali com você mesmo? Você acha que você estava certo e Deus te mostrar que você estava errado sobre aquela situação? Mas a gente é tão cheio da razão, tão cheio de si, que a gente é muito orgulhoso para a gente entender que muitas das vezes, a maioria das vezes a gente erra, mas a gente não é capaz de reconhecer nosso erro. É mais fácil brigar, é mais fácil ficar sem falar com a outra pessoa, é mais fácil virar a cara para outra pessoa, né? Como se diz o ditado. É mais fácil ignorar aquela pessoa do que pedir perdão para ela, porque eu levantei algum falso contra a vida dela, porque eu não consegui perdoar ela por algo que ela me fez. Né? É mais fácil guardar mágoa, é mais fácil querer se vitimizar,
Que é isso que a gente costuma fazer. A gente, quando alguém vem perguntar algo, né, que fulano fez sobre você, você fala tudo. Você conta toda a história. Você só esquece de relatar a história, a parte que você fez, a parte que você ofendeu, a parte que você machucou. Você só esquece de relatar esse pequeno detalhe. E é isso, a gente costuma ocultar certas situações na vida das pessoas. Fulano fez isso comigo, mas eu consigo esquecer completamente o mal que eu fiz sobre a vida daquela pessoa. E essa palavra veio como um impacto sobre a minha vida. Essa palavra, ela veio falando ao meu coração, sabe? Então, assim, antes de você sair por aí, querendo dar um de super-herói, querendo dar um de, né, eu sou perfeito, porque é isso que as pessoas têm demonstrado hoje em dia. É tanto julgamento, tantas pessoas apontando o dedo, e é tão poucas pessoas reconhecendo seus próprios erros. É tão poucas pessoas tendo a coragem de pedir perdão, de dizer, eu errei, eu realmente errei, sabe? E quando eu me vejo ali, todos os discípulos de Jesus, quando eu olho para a história de Jesus, eu sempre penso, nossa, eu seria um Pedro da história, porque eu sou muito parecida com Pedro. Eu tenho o mesmo temperamento. Graças a Deus, Deus já mudou muita coisa em minha vida, Deus já tirou. Muitas coisas em minha vida eu ainda preciso mudar. Muitas coisas eu preciso transformar ainda, sabe? Mas é tão difícil reconhecer que eu estou errada às vezes. É tão difícil. E quando a pessoa chega assim e dá uma bem certa em você, com a palavra que eu tô falando, chega em você e mostra o teu erro para você, é mais fácil você se retirar do lugar, engolir seco aquilo, do que dizer assim, desculpa, eu errei. Eu errei. Mas é muito difícil reconhecer que a gente erra também. É muito mais fácil dizer fulano errou comigo, fulano fez isso comigo. Mas quando é pra gente falar o papel importante, nosso papel importante na história, sempre queremos contar a história como se nós fôssemos a vítima e nunca como aconteceu de verdade, né? É igual o casamento. Se você for conversar com o marido, a mulher sempre tá errada na história. Se você for conversar com a mulher, o homem sempre tá errado na história, né? Quando acontece alguma discussão, quando acontece alguma coisa, mas quando você começa a olhar para dentro de si mesmo, começa a olhar, a se autoexaminar, você começa a entender, ops, eu estou errada. Eu estou errada. Porque se fosse para pegar uma folha, né, com uma caneta e marcar os defeitos das pessoas, nossa, não ia faltar papel, ia faltar tinta na caneta de tanto defeito das pessoas, de tanta coisa que a gente ia escrever. Mas quando é os nossos erros, a gente fica querendo... A gente não pega uma caneta, a gente pega um pincel para pincelar, sabe? Para dizer, não, eu fiz isso, eu ajo assim, mas eu tenho um motivo de eu fazer isso. Não, eu faço isso, mas, sabe, a gente sempre quer dar como é que eu falo? Tu fala, aqui tu conta o teu defeito e aqui tu conta a desculpa, sabe? Não, eu sou estressada, mas eu tenho um motivo. Você não convive dentro da minha casa, você não sabe o que é viver com meu esposo. Você não sabe o que é viver com a minha esposa, com a minha mulher, sabe? Você não sabe o motivo de eu tratar aquela pessoa daquela forma, você não sabe o que ela fez comigo e o que você fez com ela. Será se vamos contar? Será que sobra papel ali também
para contar essa história, sabe? Então tá na hora da gente olhar para dentro da gente, se autoexaminar e também entender que erramos, também entender que somos falhos, que somos fracos, que dependemos de Cristo. E assim como Pedro agiu por impulso, muitas das vezes a gente também vai agir por impulso. Pedro, ele estava andando com Cristo e mesmo assim ele errou. E mesmo assim Pedro errou, sabe? Então não quer dizer, né, que às vezes tem pessoas que acham assim, tá, é crente, é isso, é aquilo. Tem que ter outro comportamento. Realmente, a gente precisa ter outro comportamento. Mas nem sempre a gente vai ter. Só que a gente, né, quem é verdadeiro cristão, quem é verdadeiro seguidor de Cristo, tem que entender que precisa parar, respirar e reconhecer os erros. E mesmo que não esteja errado, que às vezes bate aquele orgulho, né? Eu não estou errada, mas eu vou pedir perdão. Então, peça perdão. Mesmo se não estiver errada, peça perdão. É o principal de tudo. É pedir perdão. É pedir perdão, é recomeçar de novo, sabe? Então, galera, esse foi o tema de hoje, foi o vídeo dessa semana. É difícil reconhecer nosso erro. Ai, como é difícil, dói. Dói dizer que eu estou errada. Dói dizer que aquela situação eu estava certíssima. É tão difícil dizer que está errada em certas situações. Mas quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente começa a olhar para eles assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso transformar isso. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu não vou conseguir sozinha. Se não for a tua ajuda, eu não consigo, Pai. Tudo começa a ficar mais fácil. E você começa a entender que é melhor ter paz do que ter razão. É melhor viver em paz do que ter razão. Porque às vezes a razão vai causar conflitos. Às vezes, para você ter razão, você vai mexer em algo que já está quieto, em algo que já passou. Então, tenha paz. Tenha paz e entregue tudo nas mãos de Deus. Se alguém te ofendeu, entrega nas mãos de Deus. E faz uma oração diferente. Senhor, se eu estiver errada, me ajuda a reconhecer o meu erro. Me ajuda a enxergar onde eu errei, Pai. Sabe? E não só, Senhor, aquela pessoa está errada, Pai. Toma providência. Senhor, a palavra fala que a gente precisa orar pelos nossos inimigos. Toma o meu inimigo nas tuas mãos, sabe? Porque geralmente é essas orações que a gente tem feito. Enquanto a gente precisa orar diferente. Pedir e reconhecer a Deus os nossos erros e pedir para Deus. Se você não estiver conseguindo enxergar sozinho, peça para que Deus mostre para você onde você errou. Para que você possa corrigir, para que você amanhã não tenha o mesmo comportamento de hoje. Então, galera, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. E a Ana Luísa dormiu.